Olá, tudo bem com vocês? Está aqui o Professor Montanha, em seu canal no YouTube, chamado Professor Montanha, aguardando as inscrições de vocês, aguardando que vocês vejam os meus vídeos, aguardando que vocês adquiram conhecimento cada vez mais. Chamem seus amigos, você que foi meu aluno nos anos 80, nos anos 90, ligue lá, vê o grupinho do Zap, dos veteranos, dos ex-alunos, né? Olha, o professor Montanha está gravando um vídeo, lembra daquelas aulas? Olha como é que está hoje em dia, olha como ele tá, olha como ele continua bonito. A única forma de você chamar a atenção deles é mentindo, né? Se você falar que eu continuo bonito, nossa, a chance de eles verem meus vídeos é muito grande. Pois bem, vamos agora ao que interessa. A videoaula de hoje será sobre um outro pedido do meu aluno Alexandre sobre meningite. Ele teve uma irmãzinha que acabou falecendo de meningite, ele está meio chateado e tal. Ele queria entender um pouco por que a meningite ainda hoje é uma doença tão grave, né? tão do mal, tá? Então vamos começar então, vamos conversar um pouquinho com vocês sobre as meningites. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o que é a meningite. Então, a meningite, queridos, né, é um processo inflamatório das meninges. O que é a meninge? A meninge são camadas que revestem o nosso sistema nervoso central, principalmente a medula e o encéfalo. O encéfalo é aquilo lá que a avó da gente chama os miolo, né? É o que aparece lá no filme de terror, né? O encéfalo. Essas duas regiões, então, têm três camadas, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, que revestem esses nossos elementos do sistema nervoso central. Nessas regiões, uma coisa importante, né, já relacionando um pouco com histologia, nós temos receptores dolorosos na meninge. Então a meninge dói, é claro, é uma coisa lógica, né? Se você promover a dor na superfície do órgão, é melhor porque o indivíduo sente antes, né, queridos, e não permite que, por exemplo, a bactéria passe lá para dentro. A dor já começa ali, ele já sente um incômodo. É a mesma coisa com a pleura, é a mesma coisa com o pericárdio, né? O revestimento dos órgãos é muito importante no periósteo, né? E é normalmente que ali estão os receptores nervosos. Agora, a meningite, além de atingir a meninge, ela pode entrar no líquor, né? Chega até o líquor, que é aquele líquido que preenche as nossas cavidades do sistema nervoso central e pode se distribuir pelo encéfalo e pela medula. Se chegar no encéfalo, chama meningoencefalite. Se chegar até a medula, a meningomielite. E vejam, quais são os agentes causadores? A primeira coisa importante é, metade das meningites atualmente, né? Metade, hein, gente? Ainda a causa desconhecida. A maioria dos agentes causadores estão entre as bactérias e os vírus. Tem bactérias gram-negativas, como a Neisseria meningitis, que é a mais incidente, e bactérias gram-positivas, como o Streptococcus, como o Flavobacterium e outros tipos de bactérias. Entre os vírus, nós temos o Coxsackie, nós temos o vírus da herpes, o vírus da cachumba. Então você já começa a ver uma coisa, né? Normalmente, Cris, normalmente o que acontece é assim. Vou voltar aqui para vocês me verem. Normalmente o que acontece é assim. A bactéria e o vírus são os mais comuns, tá, gente? Daqui a pouco eu falo um pouquinho de fungos, espiroquetas, protozoários e hominídeos. As bactérias e os vírus, normalmente eles atingem um primeiro órgão, aí via sanguínea chega lá na meninge, penetra na meninge e causa meningite. Então, normalmente, a meningite é um processo infeccioso secundário a um processo infeccioso primário anteriormente descrito. Agora, entre os fungos, quem que nós teríamos de importante, né? Quem seriam um dos fungos importantes? O Cryptococcus, a Cândida, o Histoplasma. Sobre o que é a espiroqueta mesmo? É o treponema, o agente causador da sífilis, né? Ele também pode gerar meningite. A Ascaris lumbricoides pode gerar meningite, nós já estamos num verme, né? Num euminto. O cisticerco da cisticercose também pode causar
a meningite. Agora, só quem é que tem meningite? Então, quem tem meningite normalmente é um adolescente, né? Indivíduos e crianças, recém-nascidos, crianças e adolescentes até aproximadamente 15 anos, são os indivíduos que mais têm meningite. Isso é uma coisa, né, extremamente grave, né? Dá em criança, dá em filho, né? E olha, até 50 anos atrás, de 10 pessoas que pegavam meningite, aproximadamente 7 ou 8 morriam. Por isso que a avó da gente, né, sempre falo da avó, né? Por que será? Né? Um dia eu converso, vou gravar um vídeo um dia só sobre a avó. A avó da gente sempre tem medo de quando a gente pega meningite. Por quê? Porque ela conhece alguém na infância, amiguinho dela de infância, que morreu de meningite. E olha, além da idade, que é um fator que influencia na instalação da doença, tem o tipo de micro-organismos também, né? Se é um micro-organismo mais patogênico, menos patogênico, por exemplo, né? A Neisseria, entre as bactérias, é a que mais causa meningite. Porém, a salmonela, se você pegar a infecção da meningite por salmonela, 87% leva à morte. Já na Neisseria, só uns 5 a 10%. Quer dizer, o tipo de agente etiológico também vai definir um pouco da gravidade. A porta de entrada, ou seja, se veio pelo sangue, se veio pelo trato urinário, se veio pela pele, se veio pela região do tubo digestório. O local da infecção primária, se imunologicamente o indivíduo está bem, né, se não tem nenhuma deficiência imunológica, se tem um grau de desnutrição, alguma doença autoimune. E a epidemiologia local, se você tiver, por exemplo, um surto de cachumba numa determinada cidade, e nós vimos que o vírus da cachumba pode gerar meningite, a chance de ter um aumento da meningite também é maior. Prosseguindo aí. A patogenia da infecção. Então, como é que o micro-organismo chega lá na meninge? Ou ele vem pelo sangue, que é o mais comum, ou alguma doença adjacente à meninge, ou uma solução de contiguidade, que é o caso, né, de quando a meninge passa do líquor para o encéfalo e para a medula. E quais são os sintomas? Febre alta, acima de 40 graus, você imagina criança, né, com 40 graus de febre. Outro sinal bem clássico é a rigidez de nuca, dores de cabeça muito intensas devido à hipertensão craniana, o vômito em jato e algumas alterações funcionais do sistema nervoso. Sobre que alterações são essas? Há tremores, desmaios, o indivíduo pode ter uma perda momentânea da visão, algum sintoma assim, do sistema nervoso transitório. Diagnóstico é a história clínica. Então, a primeira coisa é o que o senhor está sentindo, por onde o senhor passou, como é que está a sua febre. Bebezinho, né, gente, tem uma posição que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou falar para vocês daqui a pouco, que é o opistótono, né? Ele parece uma vírgula, fica dobrado ao contrário, né? Devido à infecção da meninge, os nervos da região que contraem a musculatura da coluna vertebral, eles parecem uma vírgula, né? Eles vão parecer que estão assim, a cabecinha fica assim para trás, né? Ele parece uma vírgula assim dobrada com a cabecinha para trás. Extremamente triste de ver, né? Recém-nascido ter isso, né? Além dessa história clínica, nós temos as manobras meníngeas, que são realizadas por médicos. E essas manobras, elas têm nomes das pessoas que as descobriram, as que projetaram no mercado, né? O Brudzinski, Kerning, Leseg, e eu falei também do opistótomo, né? Que é aquela manobra. O mais comum é aquela que você coloca a mão na nuca, né? E força o indivíduo fletir para frente, ele tem dor. Então, essas manobras de Brudzinski, Kerning e Leseg são manobras de extensão, principalmente, né? Da parte da coluna vertebral, onde o indivíduo vai relatar dor. Tem também o sinal do tripé, que o indivíduo recolhe o pescoço na hora que faz essa manobra, e é o médico que realiza. E outra coisa é o exame do líquor. Esse exame do líquor, o líquor é colhido exclusivamente por um médico. E o que é que nós observamos no exame do líquor? A manometria, ou seja, a pressão com que o líquor sai da região de coleta. O aspecto. Normalmente o líquor é transparente, né? A gente fala que é água de pedra. E ele pode ter um aspecto amarelado, esverdeado, pode ter avermelhado. E o avermelhado precisa tomar cuidado, né? Para ver se não foi um acidente de coleta. A citologia, normalmente no líquor não tem células, às vezes algumas células do sistema imunológico,
A bacterioscopia, para depois fazer uma cultura do líquor para ver que bactéria que é, mas eu já falei, né? Que normalmente, quando a meningite é de origem bacteriana, metade delas é de origem desconhecida. E a última coisa é a dosagem de glicose. Na dosagem de glicose, queridos, né? Normalmente no líquor a gente tem 2/3 da quantidade de glicose que tem no sangue. Então, se no sangue está 90, no líquor está 60. Se por acaso essa glicose estiver muito reduzida, quer dizer que aconteceu o quê? Aconteceu que alguma coisa está consumindo essa glicose para se nutrir. Provavelmente um processo bacteriano. Agora, o tratamento é com antibiótico terapia empírica. O que é isso? O remédio vem num pires? Se viesse num bule, seria embúrica. Não, né? Empírica quer dizer por tentativa. Por quê? Porque é uma região muito sensível do nosso organismo. Então, até sair a cultura da bactéria para saber que bicho que está lá, a gente já vai tentando com alguns tipos de antibiótico, né? Para ver se a coisa melhora. E varia com a agente etiológica, claro. Cada agente etiológico vai ter a sua sensibilidade maior ou menor à ação do antibiótico. Normalmente, viu, gente, 70% ou 80% dos indivíduos que têm meningite, daqueles que não morrem, né? Hoje em dia a morte está em torno de 10% a 20%, eu já explico por quê. Normalmente, 70% fica com uma sequela neurológica, né? Perda da visão, da audição, alguma perda motora, algum tipo de doença associada ao sistema nervoso. E veja uma coisa, né? Por que as coisas melhoraram muito na meningite? Porque quando a sua avó era jovem, nós não conhecíamos antibióticos que fossem capazes de atravessar a barreira hematoencefálica, ou seja, do sangue chegar lá no líquor. Como nós não tínhamos esse tipo de medicamento, como nós não conhecíamos a propriedade, era difícil de você dar um remédio que você tomasse via oral ou via sanguínea, né? Ele atravessasse a meninge, chegasse no líquor e combatesse o agente etiológico. Por isso que a sua avó tem tanto medo. E muita gente morria naquela fase. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos uma série de medicamentos que a gente conhece as propriedades bioquímicas que atravessam a membrana e reduziram em 90% a morte quando da incidência da meningite. Uma melhora muito importante no tratamento, muito importante no ramo da biologia molecular. Hoje em dia, como eu falei, 10, 11, 15% no máximo, né? A não ser que seja uma bactéria muito grave, a não ser que seja algo muito importante, uma bactéria que seja muito sensível, alguma coisa nova, que vai aumentar o índice de morte. Pois bem, espero que vocês tenham gostado. Conversem com os avós de vocês sobre a meningite. Vê o que eles acham disso da infância, se teve um vizinho dele que teve algum problema, né? Conversa um pouquinho sobre isso, né? E vocês vão ver. Talvez até quando você era criança, você ganhou um colarzinho com um santinho, com cânfora, né? Que os avós da gente achavam, não, isso aqui é para espantar a meningite, para não ter nada, para cuidar da gente. Tá claro? Pois bem, inscrevam-se no meu canal, espero que vocês estejam gostando, mandem opiniões, mandem sugestões. O que é que vocês querem que eu converse, né? Tem uns 3, 4 ainda para atender, mas a fila anda com muita tranquilidade. Obrigado, Professor Montanha no YouTube, para vocês com muito carinho. E ó, tudo de graça, você não paga nada para ver isso aqui não, viu? Um abraço, até o próximo vídeo.